Salve, salve! Sejam bem-vindos ao 4º episódio do nosso podcast Sonho Real. Hoje a gente vai estar aqui com um convidado também super especial, um dos mais novos parceiros que a gente tem aqui na Casa Real, um cara que vem trazendo aí muita novidade para o mercado, trazendo projetos bem inovadores, tá? E vai ser um bate-papo bem descontraído, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar aqui com a gente, né? E você já me conhece, eu sou Paulo Vitor Bittencourt, corretor de imóveis e host aqui desse podcast. E estou mais uma vez aqui com o Demison, sócio proprietário lá da Casa Real. Demison, hoje a gente vai trazer um cara jovem, um dos mais novos parceiros que a gente tem aqui na Casa Real, mas ele tem aí uma visão bem bacana, né? Constrói tanto no médio, no alto padrão, constrói o popular também, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana, não é isso? É isso mesmo. E assim, a gente até brincou agora há pouco, né? É novo literalmente, né? Eu descobri agora há pouco que ele tem 25 anos só. Caramba! Então, hoje em dia a gente tem sido normal, pessoas mais jovens empreender e tudo mais. Mas quando a gente olha, a gente sempre se surpreende, né? Porque aí tem uma visão. Eu já tive alguns contatos com eles mais próximos nas últimas semanas. Hoje a gente teve uma reunião para falar sobre negócios e é impressionante assim a maturidade que ele tem, né? Então, realmente é um convidado especial pela visão e também pelo que a gente sempre fala, os valores que são bem parecidos e a gente pôde perceber muito bem isso hoje, né, Ricardo? Com certeza. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, Demison, Paulo, que eu acredito muito nesse projeto de vocês, né? As primeiras vezes eu acompanhei os outros episódios também e eu acredito que pode agregar não só aqui ao nosso público, aos nossos clientes, mas também a outros construtores, ao mercado de forma em geral e quem sabe está incentivando aí outras pessoas a estarem participando também do mercado com a gente, elevando um pouco o nível, né? Entregando um produto melhor aos clientes e encontrando melhores resultados. Perfeito. E o nosso convidado, gente, é o Ricardo da Razan Engenharia. É um cara que tem aí 25 anos, como o Demison falou, mas a sua empresa já tem 5 anos de atuação. Exato, é isso, anos. Ricardo. E eu queria que tu falasse um pouquinho aí do nome, da escolha, desse processo. Tu é formado em engenharia, acho que é importante a gente também ressaltar isso, né? E falar um pouquinho dessa trajetória, o que decidiu, como é que tu iniciou aí, fazer a faculdade de engenharia, o que decidiu ter a empresa realmente, né? E o que tu pensa de mercado de trazer de novidade aí pra gente no mercado imobiliário. Oh, bacana. Eu sou engenheiro civil formado pela UEMA, né? E na verdade essa já é a minha segunda empresa. Eu já tive uma empresa que a gente atuou no setor industrial por um bom tempo, né? E aí no período de pandemia que a gente realmente teve aquele setor industrial que a gente não tinha permissão de trabalho, e a gente acabou largando um pouco de mão o projeto, eu tinha um sócio, e eu fui realmente mergulhar no mercado que eu sempre fui apaixonado, que é o mercado imobiliário. E a partir daquele momento ali, meados de 2020, eu mergulhei, fui estudar, fui buscar viabilidade comercial, fui buscar conhecimento, fui buscar parceiros, e aos poucos a gente foi montando e chegando onde a gente está caminhando, né? Não digo nem chegando, mas onde a gente está caminhando. A gente atua hoje tanto no setor de baixo padrão quanto no de médio, ali na região do Araçagi. E, na verdade, como eu conversei hoje com o Demison, o baixo padrão não foi uma escolha, foi uma oportunidade que a gente viu de mercado e buscou aproveitar, né? Então, como a gente teve recentemente diversas mudanças no Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu adequar a empresa a participar um pouco desse mercado. E entendendo que não era o nosso momento aqui em São Luís, a gente atua nesse mercado nos interiores, né? A gente está chegando nos interiores agora para atuar nele. Mas aqui em São Luís realmente a gente foca muito no médio e alto padrão, né? Na região ali do Araçagi. E a gente agradece muito aí também a Casa Real, que com certeza foi um parceiro nosso que até hoje, inclusive em próximos produtos, a gente está tendo essa parceria de consultoria na parte de projeto, na parte da demanda do cliente, na inovação, nos valores, como o Demison falou. Então, tem agregado muito a gente também na definição dos produtos. E você teve alguma inspiração, assim? Alguém da família que trabalha com isso? Já? Pois não tive. Na verdade, eu desde o ensino médio tive sempre essa vocação para a parte mais de exatas, né? No período eu tive um curso de orientação profissional e a vocação sempre batia para engenharia civil, né? E aí eu optei pela engenharia civil na Universidade Estadual, me formei e lá sempre movimentando, querendo me mexer, querendo atuar, querendo fazer coisas diferentes do que os outros estavam fazendo. Na faculdade mesmo eu abri a minha primeira construtora, né, que era justamente trabalhando no setor industrial. E aí de lá eu optei por ir para o mercado imobiliário,
enxergando, olhando resultados de empresas maiores, olhando pessoas falarem, olhando o crescimento habitacional. Na época eu me mudando, procurando casa, então aquilo ali me incentivou, eu me apaixonei pelo mercado, essa pode ser a palavra exata, e através do conhecimento dele eu acabei adentrando em 2020 no mercado. Eu achei interessante hoje, inclusive, quando nós conversamos, né, mais cedo. A gente teve uma reunião hoje para falar sobre projetos. E aí uma das coisas que me chamou a atenção foi a tua visão como empresário, como empreendedor, principalmente de descentralizar. Você falou que tem uma equipe e tudo mais. Pode falar um pouquinho mais dessa parte operacional da empresa, como que funciona, qual a tua visão em relação às pessoas, principalmente? Sim. Eu acredito que a gente não consegue abraçar o mundo com as mãos, né? Então, realmente, eu coloco as pessoas nos seus lugares para cada um tentar pensar no desenvolvimento. Hoje a gente tem a equipe de engenharia que toca as obras, claro que eu faço todo o acompanhamento do auxílio, estou dentro participando do processo, mas realmente a operação, a parte, digamos assim, que tática da empresa, como eu brinco com eles, está na mão de um engenheiro que seria o nosso coordenador de engenharia, né? E aí, na minha parte, eu fico dando esse auxílio a eles, mas eu foco no desenvolvimento da empresa. Então, a gente não pensa pequeno, a gente pensa realmente no desenvolvimento, né? E para observar essas oportunidades de mercado, para ir atrás de melhores terrenos, para ir atrás de parceiros e, quem sabe, às vezes até criar parceiros, que foi o que eu conversei contigo, da questão de tentar profissionalizar aquela parte de terrenos, que hoje é uma dificuldade para a gente. Para a gente ter essa visão, a gente realmente tem que estar focado nesse tipo de negócio. A gente não pode estar tendo problemas comuns de obra, né, do dia a dia, que sempre recai sobre a gente sempre está discutindo, conversando, mas tem que realmente descentralizar um pouco. Essa é uma visão que eu sempre tive. Então, eu acho que é cada um no seu lugar, mas no final tendo um alinhamento para toda a engrenagem rodar de forma que agregue ao projeto de uma forma completa, né, que seria a empresa, o desenvolvimento da empresa. E até mesmo, Ricardo, me corrija se eu estiver errado, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque tu trabalha em dois ramos dentro do mercado imobiliário, mas o de médio alto, né? E o popular mais para o interior. Então acredito que, independente de ser um imóvel com ticket, né, com um valor mais baixo, mas quer entregar com a qualidade, com o padrão da construtora, e para isso precisa dessa descentralização, né? Você precisa de uma logística ali por trás de tudo isso, né? Porque são locais totalmente diferentes, né? No interior do estado, um público, aqui outro público, e aí eu acho que é importante de fato ter essa descentralização, mas sempre priorizando o cliente, não é isso? Claro, levando a marca, levando como eu brinquei hoje com o Demis. A gente chegava nos interiores, que eu cheguei lá, cara, qual é a minha concorrência aqui? Bora estudar a concorrência. E aí o pessoal falava, é o João, é o José, é o Pedro. Eu, não, cara, eu não quero que ninguém conheça aqui o Ricardo, conheça a Razan, né? Porque por hora não vai ser o Ricardo que vai estar lá, às vezes vai ser o coordenador de engenharia, às vezes vai ser o setor comercial que vai estar lá. Então, se ficar linkada a uma pessoa, não leva a mensagem que a gente quer levar, né? E não só na questão do cliente ser diferente, do ticket ser diferente, mas a forma de construir também é diferente, a forma do material chegar, como tu falou, da logística é diferente, o corretor que vende é diferente. Então, realmente é um outro mercado que, para a gente chegar lá, eu já participei dele, né? Em 2021 eu trabalhei nesse mercado imobiliário, nesse setor do mercado. E também eu preparei a empresa para isso. A gente, na verdade, ainda está em preparo, né? Esse ano todo eu tenho discutido, tenho feito reuniões, não foi uma decisão, liberaram, vamos. Não, a gente realmente tem discutido para, na hora que a gente chegar da forma correta e rodar na medida do possível, sem erros, né? Perfeito. Sobre o interior, no caso, Bacabal. Por hora, Bacabal foi a nossa escolha. A gente chegou lá, teve uma oportunidade muito boa com parceiros, né? Quando eu falo da parceria de negócios, da parceria de terrenos, principalmente no nosso mercado, foi um impulsionador para a gente começar por lá, tá? Mas a gente vislumbra outros municípios também, principalmente naquela região ali. Não, até fiquei assim bem quando você falou hoje, né? A gente acompanha mais o nosso mercado daqui, né? Então nós somos muito nichados, então a gente tem um nicho muito específico que é principalmente de regiões de expansão onde tem casa nova, é a nossa especialidade.
E aí você me falou hoje, cara, eu fico impressionado como vende em Bacabal, né? E aqui dali até me encheu. Eu falei, cara, por que a gente não vai para Bacabal também, né? Mas como que você chegou lá? Como que foi? Como que chegou até essa ideia de ir para Bacabal? Tá, em Bacabal eu já tive um contato prévio na minha primeira empresa, né? Quando eu fui para lá pela primeira vez, eu tive umas oportunidades. Acabou que por alguns motivos a gente não conseguiu tocar no momento. E aí, recentemente, quando eu fui convidado também por um parceiro, né? Ele, cara, Ricardo, a gente tem alguns lotes disponíveis para tá negociando, para estar ajudando vocês a desenvolverem. E aí, esse foi realmente o primeiro motivo. Aí eu, cara, vou olhar. Quando eu fui para lá, que eu fui nos locais que quando eu ia em 2019 eu estava vendo só terra, só chão. Quando eu fui lá eu não vi mais chão, eu vi realmente diversas famílias morando, eu vi as pessoas fazendo caminhada nos loteamentos, eu vi falta de terrenos para construir naquele local. E aí a gente foi observar os que foram oferecidos a gente em parceria e também gradualmente já se tornando famílias morando, pessoas caminhando no final do dia, enfim, realmente uma confraternização de pessoas, né? Pessoas juntas ali, um desenvolvimento de cidade. E aí quando eu consegui ver aquela maturidade do crescimento, aquela velocidade de crescimento, me chamou a atenção. Por hora, a gente ainda não chegou a fazer estudos, mas a própria loteadora, que foi a nossa parceira, tem estudos de desenvolvimento para aquela região, né? E aí, ao me apresentarem, comprei a ideia, gostei muito, e a gente está caminhando para começar as construções por lá. O ticket lá vai girar em torno de quanto, mais ou menos? A gente quer, lá em Bacabal, o Minha Casa Minha Vida, faixa 2, está batendo 210, salvo engano, agora com as mudanças, né? E a gente quer ficar até esse limite, por hora. Dentro dessa média. Exatamente, por hora. E aí, só para a gente passar aqui desse momento, né, do popular, do baixo padrão, né, construção lá no interior, e teve essas mudanças recentemente, né? E eu acredito que tu comprou a ideia, né, por oportunidade, não foi como tu falou aqui no começo, não era algo que vocês estavam imaginando, né? Mas como é que tu espera aí, de fato, qual é a tua visão que tu tem? É lógico que tu tem uma visão positiva, porque senão não tinha comprado, né? Sim. Mas assim, dentro do que tu está apostando lá, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, tem uma expectativa ainda de uma quantidade definida já de casas a construir ou de expansão dessa quantidade de casas, caso realmente o negócio engrene como vocês imaginam? Por hora, eu até brinquei hoje com o Demerson também, a gente conseguiu vender uma casa sem botar o nosso nome lá, né? Então eu levei uma ideia de projeto, conversei com alguns empreiteiros, e me ligaram, Ricardo, vendemos uma casa, onde é que é o lote? Aí eu, como assim? Como assim? Aí não, uma pessoa que está interessada. Ele mostrou o papel com o projeto, né? E foi assim que venderam lá, né? E vendemos só na boca. Assim, aí eu, tanto que eu estranhei, não pode, pô. Aí eu, rapaz, vou botar para alguma corretora de lá, algum corretor de lá, fiz a indicação, o pessoal fez lá a avaliação, Ricardo aprovou. Aí eu, não, cara, tem alguma coisa estranha aqui, mas realmente é o mercado, tá, o desenvolvimento lá é muito bom. E aí lá por hora, a gente tinha planejado fazer 5 casas de teste, eram 4, como uma vendeu, a gente vai manter as 4 e faz a outra também, a gente vai fazer essas 5 casas de teste, né? A perspectiva é muito boa, tá? Então, não é algo que eu vou botar ainda como meta, não é algo que a gente vai trabalhar em cima ainda se planejando, mas é uma visão que a gente vai ter mediante o andar das vendas dessas 4. Né? Exatamente. Então, teria, no caso, aí um número que eu já converso com a minha equipe para se preparar para 50 até o final do ano que vem. Mas, número bom. Mas realmente a gente vai com o pé no chão, como a gente sempre foi desenvolvendo. Se é para fazer de uma em uma, a gente vai de uma em uma, se for de 2 em 2. Enquanto o mercado estiver aceitando e gostando do nosso produto, né, convertendo para venda, a gente vai estar ampliando espaço. Eu te fiz essa pergunta justamente, porque aí Demerson pode até completar aqui. A gente sabe, Demerson, que esse ano, com Minha Casa Minha Vida, fomentou muito mais o mercado. Isso é uma verdade. Né? Então, o aumento do ticket para até 350 mil. Né? Então, a gente tem lá no Alto Turu, aqui em São Luís, algumas casas que dá para enquadrar por causa do valor. Né? E as pessoas começaram a procurar muito mais os imóveis. Né? Justamente por essas questões, por essas mudanças. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Né? Como é que tu esperava? O que tu tinha de planejamento? Porque eu entendo também
que vai ser uma procura muito boa para esse ticket. E tem sido assim, a gente tem tido uma procura muito grande lá no Altos do Turu, Sim. justamente porque enquadra dentro dessa faixa aí, dessas modificações dentro do mercado, não é isso, Demson? Isso, o termômetro que a gente usa são as visitas, né? Nas últimas semanas a gente tem tido muitas visitas para aquela região, inclusive na própria unidade que nós temos disponíveis da Razan, que é no Novo Quatraque. Sim. Eu recebi agora esses dias uma mensagem, né, que aí o pessoal lá do Instagram me mandou dizendo assim, olha, o pessoal está perguntando sobre casas em outras regiões. Aí nós temos a unidade Casa Jardim, que não é no Araçagi. Sim. Então nós colocamos uma unidade para atender aquela região. Então fica ali no Jardim Turu, mas acaba atendendo Novo Quatraque, Estrada Maioba, Maiobão, Altos do Turu, Jardim Turu. E nós temos uma equipe lá muito preparada para atender. Então a gente começou a perceber que ia ter esse caminho para lá, abrimos essa unidade lá, colocamos uma equipe muito boa e a gente tem tido esse termômetro em relação às visitas que tem aumentado muito para lá, né? Em questões de procura principalmente. Agora, esse é um dos assuntos, né, que realmente tem esse aquecimento, tem toda essa perspectiva lá para Bacabal, pode ser até 50 unidades, eu espero que até mais. Muito, né? mais. Mas agora eu quero mudar de Bacabal e do assunto econômico para a gente ir para o médio alto padrão, Sim. que é o Araçagi, né? Lá no Araçagi, o que a gente tem? Tá, a gente tem um lançamento ainda agora acredito que para o mês de setembro a gente deva estar organizando toda a documentação para rodar, né? Então a gente por hora tem esse projeto já engatilhado, a gente está entregando até o final do mês de agosto e a gente está iniciando esse, é um projeto diferente, é um projeto que eu particularmente gostei bastante, comprei a ideia dele, né? Foi bem trabalhado, está sendo bem pensado. A gente, como eu converso muito com minha equipe, a gente sempre faz análise de erros anteriores para não ter erros posteriores, né? Então a gente está pegando todo o nosso histórico de erro tudinho, a gente está analisando de forma cautelosa ele para realmente acertar no produto e entregar algo diferente para o cliente, algo que realmente venha a agradar. Tá? E a gente tem outros projetos que na verdade ainda estão travados na questão de terreno, né? Sim. A gente tem localizações, a gente tem conversas, mas ainda não tem fechado essa negociação, mas eu acredito que para o final do ano a gente já deva ter um planejamento para 2024 com certeza de umas 5 unidades aí disponíveis no médio e alto padrão. E esse é um projeto fantástico. E tem isso um que eu ia detalhe. falar, né? Eu soube que tem um projeto aí muito bom que tu comentou comigo lá para a região do Araçagi, lá do Praia, que é uma região muito procurada hoje, do Praia Azul, a região mais valorizada. Hoje, lá, meu amigo, como diz até um outro consultor, é a nata do Araçagi, está posicionada ali, né? Então, a gente tem uma procura muito grande e eu soube que tem um projeto aí fantástico, né, Demson? Não, é perfeito o projeto. Nós começamos a debater já tem umas 3 semanas, né? A primeira vez que a gente sentou, e aí hoje a gente olhou novamente e entra em uma linha que a gente até tem uma marca exclusiva para isso, que é aquela casa única e exclusiva. A gente usa essa marca para definir esse tipo de imóvel, porque ela é única, né? Então, e é o que os clientes estão buscando muito. A gente percebe que o pessoal, eles querem uma coisa exclusividade, única. ele quer ali do jeito dele, assim, com a cara dele. Exatamente. Sim. Então ele quer personalizar. Então esse projeto, eu tenho certeza que é um projeto que vai ser sucesso assim que a gente fizer o lançamento e que muito provavelmente vai ter uma aceitação, uma venda rápida, porque eu vejo como uma tendência cada vez maior essa questão da exclusividade, de ser um produto único, onde só aquela pessoa vai ter, né? Então, e isso a gente tem visto nas últimas semanas, últimos meses, vendendo produtos dessa linha, que é o produto único e exclusivo. Aí a gente começou a colocar esse selinho, essa marca, até uma marca d'água, a partir de uns meses para cá, só em determinados produtos, que são de fato únicos e exclusivos. Eles não são produtos que você vai fazer ali 10, 15, 20 casas, não. Geralmente o pessoal faz 2, 3 no máximo, né, daquele modelo, e aí vai e passa para outro modelo, né? Então é uma linha que a gente sabe que lá dentro do Araçagi ela já faz muito sucesso e a tendência dela é só aumentar esse sucesso. E é o objetivo também até pela peculiaridade do terreno dele, né? Ele é um terreno que
de 15 por 30. 15 por 30. É um terreno bem agradável, bem grande. E é um terreno que não se enquadra em qualquer local lá na Araçagi. Às vezes, para a gente poder viabilizar um negócio, a gente divide ele, bota de 7,5, compra, faz 3 de 10, né? Mas lá ele, por ser de 15 por 30, a gente até discutiu, porque tava uma casa que a gente foi encaixando em tudo que a gente tava gostando, e na hora que foi ver, cara, ficou muito grande, bora ver o que a gente pode melhorar aqui, melhorar ali. Mas ficou realmente, 200 e quantos? 235 metros construídos. Nossa, Acho que seria a maior casa que a gente tem casa. de área construída. Eu já vi de 220 Não, lá. e tem detalhe, é uma casa térrea. É uma casa térrea. E bem dividida. Não é uma duplex. Bem dividida, bem trabalhada. A que eu tinha visto era duplex, de 230. É uma casa térrea. Se tu for ver realmente os espaços bem espaçosos, uma sala confortável, uma cozinha grande, uma área gourmet integrada muito boa também. Enfim, é um projeto que a gente vai deixar o spoilerzinho, depois a gente lança com calma. Vai fazer sucesso, sem dúvida nenhuma. E Ricardo, e dentro disso aí, trazendo aí agora pro alto e médio padrão, né? A expectativa também, né? Junto com o popular, tu falou lá que tem uma possibilidade, lógico que pensa grande, em 50 unidades. Mas ali no médio, no alto padrão, é tudo diferente, né? Sim. Então, até o tempo de construção também é diferente. Totalmente. Como tu disse, né? A estrutura é totalmente diferente, né? O que vocês têm pensado e qual o grande diferencial que a Razan, né, entrando nesse mercado lá, traz para os seus clientes hoje? Tá. A gente... É um mercado que eu acredito... Ele é dos três padrões, digamos assim, né? Da parte mais baixa, do médio e do alto. Esse que a gente se situa na minha mentalidade, ele é o mais confortável. É aquele que as variações de economia não chegam de forma... Como é que eu posso te falar? Do momento. Digamos assim, amanhã, se o governo tiver alguma trava na minha casa, minha vida, minha operação em Bacabal está comprometida. Sim. Né? Amanhã, se aumenta, baixa a taxa Selic, tem comprometimento lá também, positivo ou negativo. Aqui, o cenário é mais a longo prazo. Se movimenta uma taxa Selic, a pessoa ainda vai, dependendo... Então, não é nada no mesmo momento, entendeu? Não atinge a gente de forma inesperada. A gente consegue se planejar para uma saída ou para uma ampliação. Então, na mentalidade da nossa empresa, a gente... trabalha nesse setor mais por ter realmente essa parte mais tranquila. Né? Digamos que o alto padrão, ele, de todos os nichos, ele é o mais estável. Ele reage melhor às mudanças momentâneas. Assim. Por mais que não existe picos, é claro, né? Onde vai um pico, vai ter um aquecimento muito alto, como aconteceu no período da pandemia, principalmente no Dama, no Alphaville, uma busca muito alta por produto, então aqueceu, né? Agora deu uma normalizada, então mas está estável, ou seja, o produto ainda está sendo vendido, ainda está tendo procura, ainda está tendo demanda, e a oferta nunca para também, né? Então, de fato, é um nicho que ele tem uma instabilidade maior do que os outros nichos, né? Que tem um ciclo de alta e baixa em um período muito mais curto, né? Quando a gente fala do baixo padrão e do médio padrão. E só para finalizar também, eu consigo ver uma possibilidade, inclusive, de ampliação de qualidade, de produtos. A gente está falando de 235 metros sem muito, eu acredito que daqui a poucos anos isso vai ser normal. Sim. A gente tem produtos melhores sendo colocados na região. A gente tem possibilidades melhores sendo colocadas na região, como por exemplo o resort. Aquilo ali vai aumentar o padrão total que tem ali. Perfeito. Entendeu? Então vai puxar um público que ainda talvez tenha receio de ir para ali. Então essas possibilidades mantêm a gente trabalhando nesse setor, né? E falando de diferenciais, a gente trabalha muito a gente quer muito ser diferente na parte de gestão e qualidade, né? Hoje a gente está no processo de certificação de qualidade, inclusive essa casa, além de ser exclusiva e única, ela vai ser auditada e certificada. Olha que né? bacana. Então vai ser uma obra que vai contar com todos os requisitos de PBQPH, de ISO 9001, e eu acredito que vai agregar bastante à nossa equipe de uma forma global, né? Aos clientes que vão receber um produto certificado, um produto que tem a garantia de qualidade ali, e com certeza é o primeiro passo que a gente dá para tá melhorando, né? Subindo essa escala de padrão de qualidade. E na gestão a gente tem discutido muito também, a gente tem feito reuniões de formas mais
com mais frequência, né, de forma mais frequente, justamente para estar ajustando. Cara, não podemos falhar com prazo. Cara, não podemos falhar assistência técnica. Às vezes nem tudo é culpa do construtor. Às vezes tem um problema ali, tem outro que ocorre. E o que dá a confiabilidade no construtor é realmente prestar essa assistência, né, que é nosso dever. Então, a gente tem essa assistência técnica mais próxima, tá acompanhando, às vezes, a manutenção, a pessoa não sabe os deveres da manutenção, a gente vai lá, explica, bota uma pessoa para estar acompanhando, enfim, a gente quer fazer um diferencial nesse sentido, né, para passar confiabilidade, para mostrar que a gente está ali do lado, a gente não está fazendo negócio para largar de mão, a gente está realmente fazendo negócio para botar uma marca, a gente sabe que aquilo ali vai ser a nossa cara por muitos anos. Pô, é legal porque pensa não a curto prazo, mas pensa a longo prazo. E é importante que a gente entenda essa questão de pensamento a longo prazo, porque você vê ali uma responsabilidade. Porque muita gente não tem essa responsabilidade, né? Que pensa somente no lucro. A gente já comentou até algumas vezes aqui, né? Isso, pensa no lucro e no curto prazo, né? Então, você vê uma pessoa jovem que tem essa visão e pensa a longo prazo é muito importante. E aí, hoje, nós conversamos também na nossa reunião sobre a questão de segurança na obra. Na tua opinião, você falou que vai ter um certificado, vai ser auditada. Quais são os elementos de segurança na parte construtiva que não pode faltar de forma alguma e que muita gente comete erro nesse sentido? Tá. A segurança, eu acho que ela tem que ser mútua, né? Ela começa na nossa equipe. Então, a nossa equipe tem que estar trabalhando de forma segura. Eu acho que isso é fundamental, tá? Então, é algo que a gente está, inclusive, na certificação, a gente vai passar por treinamentos. É algo que há muito tempo eu discuto com a minha equipe, que eu solicito aquela diligência, aquela proatividade para estar fazendo. Às vezes por tempo realmente não faz, mas agora a gente vai parar porque é o caminho a ser seguido. Então o primeiro ponto de segurança é na nossa equipe. A gente está trabalhando com os EPIs, está trabalhando o escoramento da forma correta, os andames com as ferramentas da forma correta, né? Betoneira, maquita, enfim. E além disso a gente tem que ter a segurança para o cliente também. É um tema, não sei como vocês podem ver, mas eu já vi diversas vezes construtores fazendo obras sem projetos. A primeira coisa que a gente faz no terreno, às vezes até antes de comprar, é ver a fundação. Né? Então, ver como fazer a sondagem, no caso, ver como aquele solo vai se comportar. Porque, cara, é perfeito, a gente constrói aqui, mas ano que vem a casa começa a rachar. Ano que vem começa a ter recalque. Então, são os problemas que podem fragilizar a segurança do cliente também, né? Que no primeiro momento é um sonho realizado, mas depois de um tempo vira um pesadelo. Então, esses parâmetros de qualidade a gente está trabalhando nos projetos, melhorando os nossos projetos e também dando treinamentos para a nossa equipe não furar com essa qualidade. Acidentes, a gente já teve acidentes de trabalho na empresa, né? Isso é algo que a gente não quer ter recorrência, a gente inclusive trabalha de forma bem próxima da nossa equipe, bem aberta, né? E são amigos realmente, tem uma proximidade que a gente de forma alguma quer que alguém vá trabalhar para se machucar. Então, a segurança nesses dois sentidos a gente trabalha hoje, né, para tentar melhorar tanto para o cliente quanto para os nossos colaboradores. Muito bom. E, bom, essa questão da segurança, perfeito, deu para entender perfeitamente. Agora, por exemplo, o cliente comprador, ele vai comprar, ele é leigo, ele não entende. Que tipo de conselho você daria para esse comprador? Que ele não entende, mas ele tem como buscar informações. Sim. Que tipo de informação esse comprador teria que ter em mãos para saber se aquele produto ali é seguro ou não? Tá, primeiro os projetos eles têm que seguir as normas, né? Então quando se entrega os projetos tem que ver realmente a viabilidade dele com normas. Então não é algo típico aqui na nossa região, né? Mas as pessoas devem sim estar vendo se aquilo ali bate, talvez tendo uma pessoa ao lado, um engenheiro, um consultor, alguém acompanhando para dar aquela qualidade, né? Para verificar os projetos. Exatamente. Porque realmente, é uma pergunta que... A gente está falando de investimento alto, né? Altíssimo. Então, assim, eu, por exemplo, caso fosse leigo, eu não tenho como... Eu vou comprar um carro. Eu não sei se o carro tem algum parafuso que, enfim, não entendo, né? Acredito que da mesma forma o cliente também não vai saber. Como vai saber? Chega na casa pronta, nova, maravilhosa. Tá bonita, tá tudo perfeito. Às vezes é uma maquiagem. Realmente a gente tem que tratar com responsabilidade. Já vi diversas obras sendo feitas realmente sem projeto. Às vezes com projetos, mas fora de norma, né? Então são coisas assim que a gente realmente fica olhando, principalmente no interior. Às vezes tem projeto, mas fora de norma, né? Aqui em São Luís eu não com tanta frequência, já vi, mas não com tanta frequência, mas no interior é o que a gente mais vê. O meu concorrente com a casa no mesmo preço que o meu,
mas fora de norma. Então são algumas coisas assim que a gente realmente, que se fosse para dar um conselho, é realmente ter alguém do lado. Um consultor é como se a gente fosse comprar algo que a gente não entendesse, né? Levar alguém que entenda para estar tentando dar esse suporte. Principalmente uma casa nova, né, que foi construída, muitas vezes você não sabe como, né, de que forma, se foi seguido o projeto ou não. Ou até mesmo também tem as opções que a gente hoje trabalha, que é o produto que está sendo construído, que está na planta, que iniciou a obra. Então, exatamente, tem como essa pessoa ali que vai dar essa orientação olhar como que está sendo construído, como que está a parte de alicerce da casa, tudo. Né? E assim, tem muita coisa que vocês também são fundamentais nesse papel, porque ao vocês conseguirem mostrar, inclusive para o público de vocês, que vocês não aceitam qualquer um lá, isso gera uma confiabilidade, né? Então tem alguns estados que eu já vi, por exemplo, a Caixa. Para financiar, a Caixa tem o selo azul da Caixa. Sim. Então tem algumas construtoras que têm o selo azul. O que é o selo azul? Essa construtora, ela já fez algumas entregas e essas entregas foram de qualidade, não deram problema para a gente. Sim. Entendeu? Então, a gente começar a ter cada vez mais... como é que eu posso falar? Empresas, órgãos que consigam passar essa forma de segurança, essa confiabilidade das empresas para os clientes, principalmente aqueles que são mais leigos, né, no assunto, eu acho que com certeza pode ser um diferencial. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com um amigo que também falava a respeito disso, né? E ele também trabalha com construção, ele também fala sobre essa preocupação que o corretor e a imobiliária tem que ter, e é uma preocupação que a gente tem desde sempre. Tanto que eu até comentei aqui em um dos podcasts, tem muito construtor que a gente não trabalha, que a gente não negocia, que a gente não faz intermediação, justamente por conta dessa segurança, porque o cliente, quando nos procura, ele está nos procurando e busca ali uma segurança, busca ali saber se a gente vai levar ele para um imóvel que tem uma segurança ou não, se tem uma qualidade ou não. Então a gente hoje a gente busca de fato bons parceiros, pessoas que tenham essa visão, que querem construir um produto de qualidade e que querem de fato entregar um sonho para aquela pessoa, né? O nome do nosso podcast é Sonho Real. Então não é pesadelo real, né? É sonho real. Então de fato nós queremos levar para esses clientes, para esse público, produto bom. Então a gente fica com muito receio de apresentar determinados produtos e tem cliente que chega pra gente, né, e manda a foto assim: vocês trabalham com essa casa? Geralmente, quando a gente não está anunciando, porque nós temos, como eu falei, um nicho muito específico, então a gente conhece todo construtor, a gente sabe de todos os construtores que atuam na região. Quando a gente não está anunciando, tem alguma coisa. Entendeu? Entendi. E aí o cliente vai lá e printa ou passa na frente do imóvel, vê que é um imóvel novo, que está em construção, e manda para um corretor nosso. Já é um filtro, né? Isso, aí ele diz assim: ei, essa casa aqui eu não vi no site de vocês, eu não vi no Instagram de vocês, mas vocês vendem ela? Olha, amigo, não, a gente não negocia essa casa aí. Claro que a gente não vai ficar instigando, falando dos motivos ou qualquer coisa do tipo, mas a gente vai enaltecer o produto bom. Claro. Nós vamos falar o seguinte: olha, mas nós temos produtos de qualidade aqui, todos os produtos que a gente coloca no nosso Instagram, a gente tem tido esse cuidado de conversar com o construtor, de entender quem é essa pessoa, se é uma pessoa que está buscando único e exclusivamente o lucro, o dinheiro, e só isso e nada mais, porque a gente já tem um pé atrás com esse tipo de pessoa. Sim. E buscando principalmente entender esse outro lado, se é um construtor que tem esse tipo de preocupação que você tem, por exemplo, e que graças a Deus, principalmente os nossos parceiros onde a gente faz a gestão comercial, tem esse tipo de preocupação. A gente tem uma equipe de parceiros muito boa e hoje grande, que tem esse tipo de preocupação. Sim. Então, hoje a maioria dos nossos produtos são produtos excelentes. E a gente quer, de fato, levar para o público cada vez mais produtos excelentes e únicos e exclusivos. Né? Porque uma das nossas... o que a gente prima muito é justamente todo esse processo, né, Ricardo? A gente já comentou aqui também algumas vezes a respeito disso. A gente, desde o primeiro atendimento com o cliente, a aprovação de crédito desse cliente que a gente faz lá, a gente tem toda uma equipe, a venda, a entrega, né, que a gente participa da entrega, mas sempre é uma responsabilidade da construtora.
E a gente quer ir além, justamente por isso que a gente também traz os melhores parceiros conosco, né? Porque ali pelo menos 5 anos tem de garantia, né? Então realmente é algo que a pessoa compra, ainda mais no Araçagi, é um ticket mais alto, né? Mas que ela não venha a ter os pesadelos. Realmente é a realização de sonho, que a gente sabe que muitas vezes é juntando dinheiro de uma vida toda. Com certeza. A gente já viu vários casos assim, né? Eu recentemente, hoje até mesmo comentei com as meninas lá, que eu tenho uma cliente que compartilhou comigo, cara, tinha dinheiro guardado no colchão, ou seja, começou com a sua empresazinha, a empresa cresceu, foi juntando dinheiro e ela vai realizar, nos próximos dias aí vamos estar entregando a casa, uma duplex, é a realização de fato de um sonho, uma casa realmente muito, muito bacana. Né? Então a gente prima muito por isso, né? E daí a ideia também de ter os melhores construtores junto com a gente, porque a gente quer que realmente a nossa marca, o nome fique e eles possam cada vez mais estar indicando a gente. Com certeza. Quando a gente vivencia essas histórias, né? Porque a gente está no dia a dia desse negócio. Então a gente escuta as histórias dos clientes, né? A gente sabe. A gente sabe, vê todo o esforço que aquela pessoa fez. E queira ou não queira, a casa tem essa magia, né? De ser um sonho da pessoa. Por muitas vezes aquela pessoa já teve um imóvel. A maioria dos produtos que a gente, das pessoas que a gente vende, estão vindo de apartamento. Né? Já estão vindo de apartamento. Então, ou seja, tem um imóvel, mas não tem aquele lar que é a casa, não tem aquela magia que é a casa. Eu morava em apartamento antes de focar no produto casa, porque a gente trabalhava ali na região do Quatraque, então a gente meio que focava tudo que tinha por ali, focava casa lá, focava apartamento na planta. E quando a gente viu esse nicho e foi lá para a região do Araçagi, eu falei, não, vou morar numa casa também, né? A gente vende casa, vou morar numa casa. Porque tem essa magia do encanto do lar, né? É diferente. Assim, eu me realizo bastante com a construção de casas, né, de forma específica. Sempre que eu estudava as viabilidades comerciais de condomínios horizontais, de empreendimentos horizontais, então é sempre focado na casa, né? A gente ainda não teve o objetivo realmente da parte vertical. Por hora, realmente, a gente está focando nesse ambiente que a gente se sente muito confortável, né? E a questão da marca, a garantia de 5 anos, eu olho, ando assim, aqui em São Luís e outras cidades, e a gente olha lá em cima, né, dos prédios, a marca das construtoras. É mais ou menos a nossa visão. A gente quer tá entregando as nossas casas e tá vendo ali realmente a nossa marca, né? O nosso desenvolvimento, da onde a gente veio, como a gente está crescendo, como está sendo a experiência daquela pessoa num produto nosso. Então isso realmente é muito agradável. A gente se sente muito confortável estar trabalhando com isso. E Ricardo, uma pergunta que eu queria te fazer, eu já fiz até para algumas pessoas aqui também nesses podcasts. Tu é engenheiro, né? Tu tem muita propriedade do que está falando. E eu acredito que vender um imóvel, né, a parte comercial aqui, a gente tem essa consultoria que hoje a gente sempre está conversando juntamente aí com o Demson, mas a questão de precificação, né, de o preço a ser praticado, as questões de material, acredito que tem ali um trabalho bem árduo por trás disso, né? Como é que tu faz, né, para que tenha uma precificação correta, esses materiais, o que tu busca trazer, como é que tu trabalha essa parte aí dentro da Razam? Certo. O primeiro, a gente realmente vê a região, né? Então, como aquela região tá absorvendo os preços. Eu não posso chegar com um produto muito barato, que eu vou criar raiva para os meus concorrentes, né? Eu estou chegando de forma errada. Da mesma forma, se eu chegar sem preço, eu não vou conseguir vender. Então, eu tenho um problema. Hoje, a nossa engenharia, ela trabalha na parte de orçamentação. Então, a gente faz todos os projetos. A gente bate todos os projetos. Quando a gente for dar entrada na prefeitura, a gente começa a fazer a orçamentação. Após essa orçamentação, a gente faz um planejamento, né? E daí a gente vê prazos, a gente vê possibilidades, cenários de otimista, pessimista, né? E tudo isso impacta porque às vezes a equipe desiste no meio da obra, deixa a gente na mão. E aí a gente tem que contratar uma outra equipe que não é mais o mesmo preço daquela para finalizar. Então toda essa alteração a gente tem que prever. A gente tem um setor de suprimentos também, que faz análise faz o mapeamento de compra, né? Então a gente vê 2, 3 fornecedores, porque às vezes a gente vai comprar em um, mas o outro, a gente está confirmado para comprar em um naquele preço mais baixo, mas ele não tem quando a gente precisa. Então a gente tem que ir para o outro que é mais caro. Então a gente trabalha sempre com um preço médio para a gente poder ter aquela margem, né? Porque é muito ruim, por exemplo, eu chegar na obra e falar, cara, a gente vai ter que ter um aditivo, eu não consigo entregar. Da mesma forma que eu não posso também ficar no prejuízo. Então é um cenário que a gente sempre tenta trabalhar para não
para não dar problema. E aí quando a gente tem esse preço de custo, né, lembra muito que eu trabalhava lá na indústria. A gente fazia o nosso orçamento e a gente tinha as margens da construção civil padrão. A gente aplica essa margem. Cara, é viável o produto com essa margem que a gente imagina receber? A gente vai conseguir vender? Tá dentro da precificação da região, do mercado? Tá, show, bora lançar. Não tá, cara, então é um produto inviável pra gente. É mais ou menos o trabalho que a gente faz. E o custo de obra no Maranhão é alto mesmo? Todo mundo fala isso? Cara, é alto, é alto. Aqui em São Luís, eu acho que para os interiores a gente consegue ter margens melhores, a gente tem materiais principalmente agregados, a gente tem fábricas nos interiores, em alguns interiores específicos, por exemplo, a gente tem Itapecuru, a gente tem excelentes fábricas de cerâmica, né? Então, para lá, o tijolo é mais barato que aqui. Entendeu? A gente tem fábricas de cimento espalhadas pelo Maranhão e a gente consegue trazer algumas coisas de outros estados. São Luís é o final da rota, né? Então, para lá, algumas coisas acabam compensando. E aqui na capital acaba não tendo indústria ou pouca indústria? É pouca indústria. A gente tem pouca indústria aqui, pouca demanda ainda para a construção civil. E aí isso impacta diretamente no preço, né? No preço, então, com certeza. Eu achei bem bacana isso que tu compartilhou, porque tu tem toda essa preocupação justamente para não falhar e não ter problema, né, até o final da entrega desse produto pro cliente, né? Mas se a gente for falar das capitais, principalmente aqui do Nordeste, das maiores, o metro quadrado de São Luís não é um dos mais altos, né? Porque tem essa questão, muitas vezes o pessoal fala, não, mas é caro, o imóvel em São Luís é caro. Mas se você for buscar o valor de metro quadrado das regiões nobres de Fortaleza, de Recife, é muito mais alto. Mas aí também vai muito para o desenvolvimento das cidades, né? São Luís, ela acaba se tornando, cara, agora, eu não digo nem São Luís, mas eu digo a região metropolitana, hoje, ao meu ver, tá? Particularidade minha, por uma escassez realmente de terrenos viáveis, né? Sim. Então a gente, às vezes, não consegue pagar o preço de um terreno altíssimo. Sim. E aí as pessoas pegam esse terreno e fazem verticalmente ou fazem uma casa, só que com um preço muito alto. E aí isso vai aumentando o ticket ao redor também, porque eu tô com um terreno aqui. O do lado vendeu por 3 vezes o que eu imagino ser, eu vou vender no mesmo preço porque eu vou vender também. E aí começa a fazer tudo isso, né? E realmente devido a isso o mercado acaba se inflacionando um pouco, a mão de obra aumenta porque acha que, se ele está vendendo por esse valor, a margem é toda do incorporador, do construtor. E às vezes E isso é muito interessante porque a gente vê o movimento acontecendo. Inclusive de migração dos construtores, né? Sim. Porque aí um local começa a ficar muito caro. Por isso que a gente fala, olha, você daqui a pouco vai estar comprando casa lá na Raposa. Por quê? Porque o construtor vai migrando. Com certeza. O Praia Azul, por exemplo, há 2 anos atrás, você comprava um lote de 15 por 30 na faixa de 90 mil, 100 mil. Hoje está o quê? 200 mil. Sim. A gente viu até de 400 mil já, né? Aí já é a especulação. Tem tem gente colocando 450 mil no lote lá. De quase o preço de dama. Acompanha. E aí o que acontece? O construtor para de comprar, porque fica inviável. Sim. Aí aquele terreno ali não vai ser vendido, ele não vai vender e os outros não vão vender também. Travam também. Porque ninguém vai comprar, porque não tem condição e não tem viabilidade comercial de se comprar um lote, construir e vender. Aí um ou outro pode ser que venda para aquela cliente final, que vai comprar e vai construir a casa dele ali, porque ele tem um interesse específico de morar ali. Sim. Certo? Mas aí o que acontece? Trava o desenvolvimento daquele local. Por isso que tem locais que eles estão crescendo, estão em alta, tá em aquecimento, aí de repente trava. Aí você começa a ver que as construções que estavam sendo feitas ali em um grande volume começa a diminuir cada vez mais e esse volume vai migrando para outros locais. A gente viu isso ali no Vilagem Araçagi. Exatamente. O Vilagem Araçagi começou a aquecer, muita gente construindo. E o valor do metro quadrado do terreno começou a se aproximar do lado praia. Sim. E aí até o ponto que chegou do mesmo valor. Aí o que foi que aconteceu? Eu consigo construir a mesma casa do lado praia com um valor de metro quadrado muito maior. Então o construtor começou a migrar
para o lado praia, porque o preço e a especulação imobiliária dos terrenos começaram a jogar o preço lá para cima. Aí os construtores pararam de comprar no Világio Araçagi e começaram a comprar na região do lado praia. Sim. Entendeu? Então a especulação imobiliária acaba atrapalhando nesse sentido também, porque aí você para de ter aquele desenvolvimento naquela região específica e vai ser migrado para outra. E assim vai acontecendo um após a outra, né? Agora, tu tens uma função também hoje bem interessante no Sinduscom, né? Que você me falou. Na verdade, sou presidente do Sinduscom Jovem Maranhão. Que bacana, atualmente. A gente tem a nossa parceria desde 2018, salvo engano, que foi quando eu realmente comecei a construtora, a primeira, né? Lá com o presidente do Sinduscom, Fábio Naúz. E aí foi me incentivando, na verdade ele foi um grande incentivador, um grande parceiro, né? E aí eu acredito que em 2020, salvo engano, ele me convidou, cara, assume aqui a presidência do Sinduscom Jovem, bora comigo para os eventos, bora participar. E isso é muito bom também porque... com 22 anos. Abriu muito minha mente. A gente conversa com incorporadores do país todo, né? Então a gente participa de reuniões da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é quem conversa direto com o Parlamento Federal para estar melhorando impostos para o nosso lado, para estar reduzindo custos, para estar reduzindo custo de importação de aço, por exemplo, né? Então é um setor importantíssimo e a gente consegue ver, quando eu te falei, cara, estão discutindo hoje a possibilidade de financiar para pessoas sem comprovação de renda. Pô, como essa informação chegou? Foi através de lá. Eu sei que eles estão discutindo, estão pressionando para isso acontecer. No caso, a Caixa? No caso, a Caixa financiar, né? Minha Casa Minha Vida absorver essa demanda. Muitas vezes o cliente ele até tem a renda, mas ele não comprova, ele não tem formalidade nenhuma. Né? Isso é interessante, Denis, a gente falar isso aqui, porque cada vez mais nós temos visto esse perfil, né? Sim. Tipo assim, hoje o cliente ele trabalha por plataformas digitais. Sim. Então ele não tem ali uma comprovação de renda, ele tem a movimentação bancária, né? Sim. Mas ele não tem ali a comprovação de fato formal, né? Digamos assim. E a gente já pegou alguns casos e recentemente também pegamos um aí e tem sido muito comum. Então eu acho que é realmente uma discussão que vale muito. E essa informação veio proveniente dessa tua função também, exatamente, né? Dessas conversas com esse público. Tive abertura lá também na Abrainc, né, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, e também muitos dados. A gente tem algumas pesquisas daqui de São Luís de Mercado, a gente sabe onde está vendendo, a média do metro quadrado. O Sinduscom também ele dá acesso ao CUB, né, que é o custo unitário básico. Então a gente consegue ver que, tá variando para mais, tá variando para menos. Mas o CUB funciona mesmo? Porque na verdade o pessoal usa muito assim, quantos metros quadrados são? 200 metros, quanto é que está o CUB? Não é assim. O CUB tem alguns fatores que ele não influencia, isso já falando mais de parte técnica. Por exemplo, eu vou fazer um prédio, não tem custo de elevador, não tem custo de fundação, não tem custo de área de lazer. São coisas que são diferenciadas, é o básico realmente. Eu vou construir, aquele é o metro quadrado para tu construir o básico da casa. Não vai, eu vou fazer aqui um jardim. Não vai estar incluso. Eu vou botar cerca, não vai estar incluso. Então, às vezes, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar. O CUB é paramétrico. É para eu ver, poxa, o CUB em janeiro estava 1.500, agora está 1.600. Está aumentando. Está aumentando o custo. Tá 1.500, está 1.400, está baixando. É paramétrico, é para a gente comparar. Não necessariamente para eu pegar, cara, eu vou fazer uma caixa de tantos metros quadrados, isso aqui vai dar isso. Não vai fechar a conta. E tem gente que comete esse erro. Eu já vi vários. Já vi construtor cometendo esse erro. Que tipo de erro a mais que o construtor comete? A gente estava até comentando isso hoje também. Sim. Na tua opinião, que não dá para cometer? Não, assim, o que eu sempre brigo com o pessoal, né, é errar orçamento, claro. Planejamento é algo que... eu sou muito crítico, mas confesso que por vezes a gente também erra, né? Inclusive hoje a gente estava discutindo. Às vezes o nosso planejamento está certo, o pessoal que está fazendo errado, está fazendo mais lento, está fazendo mais rápido, né? Então a gente começar a ter esse tipo de dados. Mas erros principalmente que geram problemas para o cliente, é o que eu acho errado, né? Então vamos lá. A gente está executando uma coisa, está vendo que está errado, deixa passar. Não, faz assim. Não, ninguém vai perceber. Então são coisas que lá no final quem paga o pato realmente é o cliente, aí acaba se queimando, né? Então hoje o principal erro que eu brigo com o pessoal é na qualidade. Eu já tive casa que eu cheguei, eu te falei, o quarto tava torto, né? Na hora que botaram o piso, o quarto tava todo torto. Cara,
quebra. Não dá, não Refaz. dá. Não dá não pra... dá. Não tem como aceitar e fazer vista grossa, né? Eu tenho Ricardo? prejuízo, mas não dá. Isso não passa. Não passa, não é o que a gente quer entregar. Então são situações assim realmente que não dá pra deixar passar, né? E o problema é que tem muito consultor que deixa passar. Que deixa passar. É E às vezes ele, cara, mas isso aí deixa, vai passar. E na hora as pessoas se queimam assim por uma besteira. Né? Às vezes um pequeno prejuízo ali, uma margem de lucro que vai baixar um pouquinho, pode ser muito maior futuramente. Um boca a boca ele vem de outra casa através do cliente que chega. Enfim, tem que pensar nessas Sem possibilidades. contar a garantia também. Às vezes você comete erros ali básicos que o teu lucro vai todo na garantia, ficar cobrindo a garantia para o cliente, né? Sim. Então tudo isso aí são erros que devem ser evitados, né? Com certeza. A gente tem percebido cada vez mais que o nosso público tem se voltado para o construtor. Por isso que eu gosto de fazer perguntas relacionadas a isso. E a gente recebe feedback, né? O consultor vai, cara, eu assisti todo o podcast, gostei muito, essa pessoa que foi lá é fera e tal. E tem construtor que não fazem parte da nossa nessa parte de gestão comercial, mas que eles estão assistindo. Estão acompanhando. Aí eles estão acompanhando, eles vão lá e parabenizam a gente, e fala, pô, bacana essa ação de vocês, sensacional. Eu assisti, teve um que falou que assistiu o Daniel, que é o da Gerar. Sim. E ele falou umas coisas que me impactou muito. Eu cheguei no outro dia na obra, comecei a movimentar toda a obra para fazer aquilo e tal, melhorar meus processos. Então, E é isso que a gente está buscando, né? É isso, cara. É para melhorar como É um todo. dos objetivos também, né? A gente também tem esse objetivo. Claro, para o público final, apresentar para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, apresentar quem é o construtor da Casa Bonita, Sim. que é o que a gente sempre fala aqui. O cliente, as pessoas quando associam nossa marca na rua, que vem falar, pô, o Instagram das Casas Bonitas, né? Então eu acompanho esse Instagram. Eu fui no cabeleireiro e eu tava com isso aqui, né? No barbeiro. E aí o barbeiro olhou e tal e disse assim, cara, eu já olhei essa marca em algum lugar. Eu falei, uma imobiliária e tal. De umas casas bonitas. Eu falei, essa mesmo. É lá, essa imobiliária é massa, eu acompanho vocês, eu sigo o Instagram de vocês, eu fico sonhando lá com as casas. E aí o primeiro objetivo é esse, apresentar quem são essas pessoas que constroem essa casa bonita. Mas aí, ao mesmo tempo, você vai alcançando outros objetivos. Sim. E quando nós iniciamos, a gente não sabia o que ia acontecer. E eu venho percebendo isso. Um público muito bom de construtores que estão nos acompanhando. Eles estão vendo aqui vocês falando de coisas que não podem errar, coisas que são importantes dentro de uma obra, e eles estão percebendo muitas vezes que precisa mudar uma ou outra coisa dentro do processo deles também. Nós falamos que temos bons parceiros nessa parte onde a gente faz a gestão comercial, mas existem também outros ótimos construtores que não têm essa nossa gestão comercial, mas que são excelentes também. E chegar um conteúdo desse de qualidade para ele lá, para ele olhar, vai agregar e agrega para todo mundo, não é verdade? Eu fico muito satisfeito, né? Eu fico muito feliz em falar do nosso setor da construção civil, né? A gente chega em todo lugar. A gente consegue agregar em toda a ponta. Quando a gente faz a construção de uma casa, a gente agrega muita gente. E aí, quando eu falei aqui no começo que vocês estavam de parabéns pela iniciativa, pelo sucesso que está sendo esse projeto de vocês, é porque, pelo que eu ouvi também assistindo os outros 3 episódios que eu assisti pelo YouTube, me deu muito feedback bom, né? Eu vi muita coisa boa ali o pessoal falando, e tenho certeza que outras pessoas também entendem de forma positiva. No meu começo, como eu te falei, quando eu cheguei buscando oportunidades, né? E aí, quando as pessoas começam a ouvir, principalmente quem está no início, ou quem está querendo iniciar, ou quem está no caminho que às vezes não está tão alinhado, ouvem pessoas como os construtores que já passaram por aqui, dá aquele incentivo, né? Fala qual é o caminho que dá certo, o que a gente fez de errado, o que a gente está fazendo para o futuro, né? Então, quando eu vou a palestras, quando eu vou a cursos, eu vou ouvir pessoas falarem sobre como vai ser, como tem sido, quais foram os erros que não é para cometer. E isso aqui dá voz também para a gente que é mais próximo, talvez, do que um palestrante famoso, né? Tá mostrando as nossas experiências. Eu construí uma casa aqui na Araçagi, eu fiz assim, assim, assim. Incentiva outras pessoas a construírem, incentiva corretores a verem que pode ter sucesso também, né? Cara, vou para ali. Tem pessoas que às vezes não são do setor,
cara, eu vou para o setor imobiliário, construir é muito bom, olha aquilo ali. Tem clientes que falam, olha, esses aqui é um nicho muito bom, são os construtores. Às vezes fornecedores, cara, aquela imobiliária trabalha com diversos construtores, eu vou pedir acesso a eles para... Enfim, mexe com tudo. Pessoa, é toda a cadeia logística, mexe com quem faz alimentação, mexe com quem faz a fada, com quem bota tudo na ponta. Então consegue movimentar muita gente, consegue chegar a muita gente. Se essa mensagem realmente conseguir ter esse acesso maior, que é o que vocês estão buscando, né? Eu tenho certeza que vão conseguir. Com certeza vai influenciar muita gente, vai ter um retorno muito positivo para todo o mercado de uma forma geral. Tomara, é o que a gente quer. É o que a gente está buscando mesmo, né? Essa questão de você aprender com os erros dos outros, né? Eu até lembrei de uma frase. Fortalecer mercado. Sim. A gente, eu e Demerson, quando ele me convidou, né, para ser participante aqui dessa bancada, e a gente falou muito sobre isso. A gente não tem esse receio, mas a gente vai estar mostrando quem são os construtores, a gente vai estar abrindo para o mercado. Não, nós não temos esse receio, pelo contrário. A nossa visão é de somar, é de agregar, é de que a gente possa fazer um mercado mais forte, tanto imobiliário, nós falamos aqui enquanto corretor, eu falando, mas também dos construtores, para que cada vez mais a gente possa ter, dentro do mercado que a gente atua, parceiros que a gente confie de fato de vender aquele imóvel. Porque eu sempre digo, a realização de comprar uma casa são poucas pessoas que conseguem. Né? E nós falamos principalmente no Araçagi, o ticket é um ticket alto. Ao que a gente vem trabalhando. Então a minoria da população. Essa é a função de fato de hoje nós estarmos aqui conversando, conhecendo você melhor, né? O Ricardo, eu nunca tinha tido um contato presencial com ele, né? Já conheço os produtos dele, mas isso fomenta muito mais e a intenção é de que a gente juntamente, todos nós, a gente pode fazer um mercado melhor e maior para todas as partes. Com certeza. Partilhar conhecimento, para a gente é fundamental. Partilha de conhecimento. E aí eu estava falando que eu lembrei de uma frase, né, que um amigo meu falava, que ele, inclusive é um português, né? E aí ele falava o seguinte, ele disse assim, olha, o tolo, ele não consegue aprender com o próprio erro. O inteligente consegue aprender. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Exatamente. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente leva experiência para as pessoas e muita gente aqui fala de erros que já cometeram, de erros que não podem ser cometidos. E quem está assistindo lá, essa informação vai chegar. Olha, não posso fazer isso aqui. Então, você que é sábio, que está nos assistindo aí, esse vídeo, não seja ali o tolo. O inteligente é legal, mas dê preferência pela sabedoria. Com certeza. E Ricardo, e pra gente já encaminhando aqui pro final, qual a grande meta da Razan aí pros próximos, colocar 5 anos? Qual seria o grande objetivo que tu tens aí pro mercado imobiliário? Tá. Eu falei recentemente em uma live que eu participei, né? Me perguntaram se eu tinha interesse em partir para o país, para outros estados. E o que eu vejo, pelo menos atualmente, é que o déficit imobiliário é muito forte aqui no Maranhão. Eu acho que não tem necessidade, por hora, de eu estar partindo para outras áreas, sendo que aqui eu ainda posso agregar bastante, né? Então, para o mercado de baixa renda, a gente está iniciando agora essa posição, né? E eu quero ampliar ela. A gente não tem números para os 5 anos, a gente ainda não discutiu números, até porque a gente depende muito desses primeiros resultados que a gente está entrando agora, né? Mas eu imagino muito participar dele de uma forma ampla, atingindo inclusive outros municípios. Eu já penso em regionais, ali da próxima média de Mearim, regionais locais também. Então a gente tem interesse em trabalhar naquelas regiões, né? Tem encaminhado, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente para por lá, observa os terrenos, conversa, né? E aqui em São Luís é fortalecer. O nosso fortalecimento seria por meio de empreendimentos. A gente não iria mais para unidades, tá? Então eu acredito que para os próximos anos o nosso objetivo realmente é estar entregando coisas maiores, é estar entregando condomínios de casas. Isso que eu ia te perguntar, condomínios a gente pode ter uma expectativa aí da Razan com casas com certeza. A gente tem trabalhado buscando investidores, buscando parceiros com terrenos, né? Então a gente está aberto à conversa, a gente já buscou e tem buscado esse tipo de parceria
para estar montando um projeto bem bacana. A gente está fazendo também a certificação que vai agregar no nosso crédito imobiliário. Então a gente consegue ter acesso a mais crédito bancário para financiar essas obras, né? E isso com certeza vai agregar bastante ao nosso objetivo futuro aí para médio e longo prazo. Eu tenho aqui trouxe a lembrancinha aqui. Hoje eu a gente trouxe, vai que eu não vou ficar de mão vazia. Ó, ele brincou aqui no início, né? Ele falou assim, pô, hoje eu tô esperando o meu contrato. Foi a responsabilidade que a gente trouxe aí no último podcast, né, com o Fernando. Infelizmente, hoje não tem contrato, por mais que a gente tenha batido na trave. Já algumas vezes da casa do Novo Quatrac, né? Inclusive, você que tá assistindo, vamos olhar lá a casa do Novo Quatrac, que dá 330 mil, viu, gente? Um ótimo produto. Para a região, você precisa conhecer. Olha, eu trouxe aqui para ti hoje, Ricardo. Isso aqui eu até tô brincando para quem eu tô entregando, que ele vai ser aí um item de coleção da nossa marca Nascimento Associados. É a canetinha junto com essa garrafinha térmica. Aí aqui a gente tem já com a marca nova, que é esse chaveirinho aqui. Ó, chaveirinho bem legal também, bom acabamento. E aí a sacolinha também da Casa Real, do seu sonho real, para você colocar muito obrigado. Aí. Muito obrigado também. Nosso parceiro aí. Não quis vir de mão vazia também, trouxe aqui uma lembrancinha da empresa para vocês dois, tá? Olha aí que bacana. Uma caneca, caneta tá também acompanhando. Olha, cara, de qualidade, viu? Bacana. Deixar nossa marca aí. Siga lá, gente. Instagram. Engenharia Razan. Engenharia Razan. Ó a câmera aqui, pega aí, Razan. E a marca ficou muito bonita. Ficou bem bacana. Bem bacana mesmo. E Demis, também queria um espacinho aqui, é algo que eu vou estar alinhando com vocês, mas para a gente botar um link aí disponível para o pessoal, né, para a gente estar entendendo dos clientes, principalmente que já estão assistindo aqui. Do formulário, né? Exatamente, um formulário para estar preenchendo, o que está faltando realmente nas casas, o que a gente pode melhorar. A gente ter isso realmente documentado, né? A gente tem a experiência, a gente vai lá, ouve um falar, o outro falar, mas às vezes a pessoa parando um tempinho, 5 minutinhos ali para preencher o formulário, botando do fundo do coração realmente o que espera dos produtos, e é algo também que eu assim, fico tranquilo em disponibilizar para que todo mundo tenha acesso, né? Para que todos os construtores tenham acesso, porque vai ajudar todos nós, né? A gente não pode levar a gente levando uma tendência com o nosso grupo, com os bons construtores que participam da Casa Real, a gente com certeza vai conseguir agregar o mercado e sair na frente. Então vamos ter um linkzinho aqui. A gente vai fazer, vamos colocar. Gente poder, então você que está nos assistindo, procure aí na descrição desse vídeo, vai ter um link, um formulário, tá? Para você preencher lá, dê a sua opinião, né? Seja você construtor, seja você cliente, seja você corretor, né? Dê lá a sua opinião, o que pode trazer para que as pessoas, os construtores aqui, o pessoal da Razan e outros construtores também, mas que ele possa ter isso formalizado e que precisa aí para a gente poder estar melhorando o nosso mercado, o que para agregar mais e cada vez mais está melhorando, não é isso, Ricardo? Os nossos produtos, exatamente. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Foi muito enriquecedor esse nosso podcast. Eu tenho certeza que quem assistir vai aproveitar bastante. Nós estamos aqui finalizando o nosso bate-papo com o Ricardo e trazendo um cara jovem, 25 anos, mas com muito conhecimento, com muito estudo aí por trás, e eu acredito que tem para agregar muito no nosso mercado. Então a gente, Ricardo, mais uma vez agradece aqui a tua participação, a ter aceito aí o nosso convite para estar participando aqui. Eu acho que hoje muita gente vai se inspirar, que um jovem, né, empreendedor com muito conhecimento, mostrando para as pessoas que é capaz de fazer coisas bacanas, bonitas e com muita qualidade, né? E aí eu acredito que a Razan está aí justamente colocando o caminho certo, colocando o seu nome no mercado com muita força. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom aqui estar com vocês mais uma vez. E não esqueça, gente, antes de finalizar, alerta aí do sininho, clica aí para você ficar com as notificações ativas. Mande isso aqui para alguém que você acha que vai ser importante, tá? E comente, tá? A gente vai estar aqui, siga lá nossas redes sociais, que a gente está aqui justamente trazendo esse conteúdo melhor para vocês. Deixar um recado para os corretores, né? Que a gente está chegando quase na etapa de convidar os corretores também, que nós vamos ter aqui depoimento de alguns corretores, vamos trazer para cá. O pessoal tem que se preparar. Os corretores, atenção.
você vem contar a sua história aqui, que eu acho isso muito bacana. Vai ser fantástico. Vai ser muito, muito bom. Tá? Mas vai ser uma nova etapa também do podcast, que a gente vai trazer os corretores aqui para contarem sua história. E você, cliente, tá? Deixa aqui seu comentário, siga as nossas redes sociais, a gente vai estar sempre à disposição para trazer o melhor conteúdo para vocês. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Show. Muito bom.